Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero o mais delicado de todos, que é aborto. E o voto do Barroso descriminalizando o aborto em até 12 semanas, inclusive com uma liminar permitindo que enfermeiros e outros profissionais realizem o procedimento. O voto foi derrubado pelos colegas, inclusive com um voto apartado do Fux, sobre o qual a gente também vai falar. Mas o voto dele, embora ele tenha ido embora, é um voto que fica. E é disso que eu vou conversar com vocês, as consequências desse voto do Barroso que fica. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Peço a vocês que deixem o seu joinha e se inscrevam no canal. Deixando o seu joinha, você deixa o like. Deixando o like, você ensina para o algoritmo que o conteúdo é importante e ele distribui para mais gente. Eu recebi até uma mensagem de vocês dizendo: não precisa dizer para fechar o chat, dá para deixar o like sem fechar o chat. É verdade, vocês têm toda a razão. Mas eu estou tão acostumado com um programa ao vivo, transmitido por plataforma, que quando é ao vivo, o chat fica correndo e aí você precisa sim fechar o chat, porque senão não dá para clicar ali no joinha. Então, tá certo, vocês estão certos, eu vou parar de usar isso aqui no canal. Isso serve muito para o ao vivo. Mas deixe o seu joinha, se inscrevam no canal e também quero convidar vocês para se tornarem membros aqui do canal. Clique no Seja Membro e aí você vai receber análises políticas e jurídicas exclusivas. Além disso, eu também vou dar prioridade a vocês nas respostas aos comentários que vocês deixam. Muito bem, dito isso, e eu estou mais sério nesse assunto, confesso a vocês, porque é um assunto que mexe comigo. Eu acho muito sério, muito delicado falar de aborto. E o Barroso parece que não. Parece que ele acha uma piada, talvez ache. É uma coisa para ele simples, votar assim antes de sair, um voto que ele deixa simplesmente sem debater com ninguém, descriminalizando o aborto em até 12 semanas de gestação e permitindo que enfermeiros e outros profissionais, inclusive liminarmente, uma decisão liminar, sem falar com os colegas, permitindo que esses profissionais façam o procedimento. O voto foi derrubado por 10-1, numa divergência do Gilmar Mendes, aberta por ele, mas e com voto apartado do Fux, ou seja, o Fux não acompanhou a divergência do Gilmar, ele divergiu com um voto próprio, entendeu? O que eu acho muito salutar, porque acompanhar o Gilmar, nem nesse caso, é uma boa. O Gilmar nunca se acompanha. Bom, seja como for, o ponto é que o Barroso, claramente, a gente precisa dizer aqui, é um militante, é isso que ele provou. Ele é um militante em favor daquilo do progressismo. Do progressismo. Ele, numa entrevista para a Folha, assumiu que com dor no coração votou contra o Lula. Agora, que derrotou o bolsonarismo e assim por diante. É, obviamente, um esquerdista, militante, e usou o STF para a sua militância, e é disso que se trata, e fez isso e faz isso há muito tempo. Há muito tempo. E apenas agora ele está tirando a máscara e tirando de tudo quanto é jeito. E realmente tirou a máscara. Bom, esse voto caiu, né, o dele, mas ele fica. E por que ele fica? O que eu quero dizer com isso? Que o Barroso, ele não só votou, ele sabia que os colegas iam derrubar o voto dele. É óbvio que ele sabia. E, aliás, é óbvio que estava combinado o jogo. O jogo era esse, ele dava o voto, os colegas derrubavam. Por que ele faz isso? Porque, ao fazer isso, ele antecipando o voto dele, o novo ministro que ia entrar não poderá dar o seu voto sobre o assunto. Por quê? Porque o que saiu já deu. Então, como o que saiu já deu, o voto do que saiu é que vale. Você entendeu o jogo? Você entendeu a jogada? É isso que aconteceu, isso foi combinado com os demais. Mas não tenho dúvida. O Barroso deve ter chegado e falado: eu vou antecipar meu voto nisso daqui, vocês derrubam no dia seguinte, mas esse é o meu voto e eu vou deixar o meu voto aqui consignado. O meu voto fica e depois o novo que entrar não pode votar. Então, é como se ele deixasse para a posteridade uma herança. A herança é esse voto dele. Você entendeu? Ninguém vai poder mexer e já tem, quando isso for votado a sério pela nova composição do STF, já tem um voto favorável a essa descriminalização. Isso só mostra quem é o Barroso, isso mostra como o Barroso se comporta, que ele realmente não está preocupado em nada jurídico, é só militância. Eu acho esse assunto seríssimo, como eu mencionei.
Porque, veja bem, se você entende que até 12 semanas a gestação pode ser interrompida, né? Tá, e qual a diferença de uma vida na 12ª semana, ou na 11ª semana, ou na 13ª semana? Tem diferença? Ah, não tem diferença. Eu consigo comprovar que na 12ª semana, em um dia, ou na 11ª e não sei quantos dias, a gente tem uma diferença de vida? Não, não tem. Então a escolha não é jurídica, a escolha é política. E é por isso que tem que ser feita pelo Congresso, por nós, pelo Congresso em nosso nome, e não por um juiz, inclusive, no caso do Barroso. Né? Essa questão da vida é muito séria. Onde começa a vida? Onde começa a vida? Ah, começa quando tem as suas funções, começa quando a pessoa tem consciência de si. Tá, mas então se um familiar seu está em vida vegetativa, ele não tem direitos? Ele não é um ser humano? Uma pessoa que está com problemas mentais a ponto de não ter consciência de si ou de não exercer adequadamente as suas funções, ele não é mais um ser humano? Porque você entende que a vida é isso? Se a vida é ter as suas funções, ter a sua consciência de si, consciência do tempo, a pessoa que não tem, então não é um ser humano para você. É um objeto, é um animal. Quer dizer, você percebe a delicadeza do tema? E um tema delicado como esse só pode ser tratado, portanto, dentro do Congresso. O Congresso decide onde começa ou não começa a vida, o Congresso decide até quantas semanas de gestação, e o juiz aplica. E só. É só essa a função do juiz. Ele aplica e só. E, aliás, o voto do Fux, ele vai nesse sentido, ao dizer, como eu mencionei, o voto apartado dele diz o seguinte: sendo assim, a pretensão de criar um direito constitucional ao aborto pela via judicial é inegavelmente antidemocrática, visto que atropela a decisão consciente do Constituinte, originário de deixar a matéria no âmbito da discricionariedade do Congresso Nacional. É isso. O Congresso é que decide, não é o STF, e muito menos o ministro Fux, numa liminar. A vida, a sacralidade da vida, não tem a ver com religião. A sacralidade da vida tem a ver com a consciência sua de respeito ao próximo e respeito à humanidade.